Boa tarde a todos vocês. Espero encontrar todos vocês bem, saudáveis, né? A gente está aguardando que tudo passe. Bom, na última semana eu trabalhei com vocês as atividades do capítulo 3. Então, o que aconteceu? Eu enviei o capítulo 3 para vocês, em forma de slide, videoaula, expliquei a matéria, depois eu dei as atividades do próprio livro didático. Então, eu não pedi para que vocês copiassem as perguntas, dessem apenas as respostas. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que acompanhar a correção com o livro didático aberto. Vocês vão proceder como se estivessem comigo numa sala de aula. Tudo que vocês acertaram, vocês vão colocar um C na frente, com a caneta colorida. Pode ser vermelha, laranja, rosa, a cor de preferência de vocês. E tudo que vocês erraram, vocês vão riscar. Então, vamos começar a correção. Bom, gente, antes de entrar nas atividades propriamente ditas, na videoaula de vocês, eu fiz uma pergunta e pedi para que vocês me enviassem a resposta. Eu começo a videoaula com essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela agora. Então, eu perguntei para vocês se essa imagem poderia ser vista nos dias de hoje, se poderia ser uma imagem real. A resposta é não, porque na verdade aqui a gente está vendo um homem das cavernas, que é o Piteco, carregando um dinossauro, que é o Horácio. E na realidade, quando o homem das cavernas surgiu, os dinossauros já haviam sido extintos do planeta Terra. Então é uma história ilustrativa. A mesma coisa acontece com os Flintstones, né? Eles têm o Dino seria o cachorro da família e é um dinossauro. E a historinha lá se passa na época do Homem da Idade da Pedra. Então seria uma sátira, né? Isso não aconteceria na vida real. Agora, a gente vai na atividade da página 48 do livro de vocês. A primeira atividade, ela traz duas fontes históricas, né? A gente já trabalhou fontes históricas. Então, a gente vai ver que a primeira fonte é uma fonte escrita e a segunda fonte é uma fonte visual. Vocês teriam que analisar as duas fontes para fazer a atividade. Então, vamos lá. Fonte número 1. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Essa fonte escrita aqui, se vocês procurarem na Bíblia, ela está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo do 27 ao 31. A palavrinha Gênesis significa origem. Isso foi explicado lá na matéria para vocês. Agora, a fonte número 2. A fonte número 2 é um afresco, uma tela, que chama-se A Criação do Homem. Ela foi feita por um pintor chamado Michelangelo. Hoje ela se encontra na Capela Sistina, lá na cidade do Vaticano. O Vaticano, gente, é onde mora o Papa, né? Papa Francisco, o representante de Pedro na Terra. Então vamos à pergunta número 1. Letra A. A visão da origem da vida contida na fonte 1 é criacionista ou evolucionista? Justifique a resposta. Quando pede para justificar, pede para que vocês escrevam o porquê da resposta de vocês. Então, gente, olha só, eu vou colocar aqui para vocês a página, no caso aqui é a página 48. Atividade número 1, ok? Então, vamos lá, resposta da letra A. A teoria é criacionista. Então, vou colocar as respostas de vermelho para vocês, tá bom?
que é criacionista? Porque é a versão cristã que está no primeiro livro da Bíblia, né? O texto faz parte do primeiro livro da Bíblia. O Gênese, que significa origem. Então, a letra A está... Letra B. A letra B. A fonte 2, que é a imagem, confirma ou nega o que está escrito na fonte 1. Então, a resposta da letra B é: a fonte 2 confirma o que está escrito na fonte 1. Confirma o que está escrito na fonte 1. Ou seja, a tela consegue retratar o que está escrito no texto. Então, gente, se vocês observarem bem, é isso mesmo. Ó. O texto fala que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a tela mostra o quê? Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Então, por isso que a fonte 2 confirma o que está escrito na fonte 1. Agora nós vamos para a letra C. A letra C. Observando a imagem, é possível concluir que o pintor acreditava que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Quando a gente olha para essa imagem, a gente conclui que realmente o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? A resposta a gente vai ver agora. Então, olha só, essa questão aqui, viu? Mais uma vez, a resposta vai ser sim. Por quê? Porque a gente percebe nos traços dos dois personagens características idênticas, né? Os traços dos dois personagens são idênticos. Os traços dos personagens principais da tela são idênticos. Então, a resposta é sim. Então, a página 48 está corrigida. Agora, vamos para a página 49. Questão número 2. Assinale a incorreta e corrija. O principal teórico do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Falso ou verdadeiro, certo ou errado? Essa aqui, ela está certa. Por que ela está certa? Porque realmente ele afirma isso. Letra B. Segundo Darwin, os seres vivos passaram por um processo de seleção natural. Exemplo disso foi o urso polar. Esta espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. A frase também está correta. Tem ela lá no livro de vocês. Letra C. Outras espécies de animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que de tempos em tempos ocorriam no ambiente. E como não conseguiam chegar à fase de reprodução, elas foram desaparecendo. Isso aqui chama teoria da seleção natural. Quem conseguia sobrevivia, quem não conseguia ia morrendo. Letra D. Então a letra C está certa.
Letra D. Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco. Isso aqui está errado. Na verdade, ele não afirmou que o ser humano descende do macaco. Então, vamos lá para passar a resposta para vocês. Então, olha só, gente. Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco, mas sim que os seres humanos e os macacos, vou colocar no plural aqui, e os macacos têm um ancestral em comum. Então, o ancestral do ser humano e do macaco é que são os mesmos. Esse tem aqui ficou errado, tá? Vou corrigir para vocês. Coloquei certinho agora com letra minúscula. Beleza? Então, o número 2 também está corrigido. Agora vamos lá para o número 3. Número 3. Sobre os fósseis, assinale a incorreta e justifique a escolha. Letra A. Os fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Verdade, é isso mesmo. Né? Pode ser animal, pode ser vegetal e podem estar petrificados, que vão servir como análise. Na análise dos fósseis, um crânio pode informar a espécie do gênero Homo. Também está corretíssimo, isso mesmo. Se a gente analisa o crânio, a gente pode saber a espécie daquele fóssil. Analisar um dente pode indicar se o indivíduo se alimentava de carne ou somente de vegetais. Dentes de leite indicam tratar-se de um fóssil de criança. Correto. Só a criança que tem dente de leite. Nós, adultos, já temos dentes permanentes. E quando a gente come muita carne e menos vegetais, os nossos dentes se desgastam muito mais. Letra D. A partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher. Mentira. Essa frase está incorreta, errada. Por quê? Porque se a gente analisa o fóssil, a gente consegue saber se ele é homem ou se ele é mulher. Então, vamos ver por quê. Então, gente, vamos à resposta mais uma vez, tá bom? Por que que a frase está errada? Ela está errada porque, na verdade, quando a gente vai analisar um fóssil, a pelvis masculina é diferente da pelvis feminina. Então, a pelvis é que ajuda a identificar o sexo. Então, vou colocar para vocês aqui, ó. A pelvis ajuda a identificar o sexo em um fóssil. Como que eu sei quem que é o menino e quem que é a menina? Quem que é o homem e quem que é a mulher? A pelvis masculina costuma ser mais pesada e mais estreita que a da mulher. A pelvis feminina é larga e achatada para permitir o parto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma imagem da pelvis feminina e da pelvis masculina, tá bom? Então, olha só aqui, ó, tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Aqui nós temos a pelve feminina, ela é mais larga, o arco é maior que 90 graus, tá vendo? Isso aqui é para permitir a passagem do bebê na hora do parto, né? Ela vai fazer força, tem que ser mais largo. A do homem, o arco é menor, ele é mais estreito. E ela é um pouco mais pesada que a da mulher.
Ok? Entenderam a resposta direitinho? Quem acertou, coloca C. Quem errou, põe um risquinho. Agora é o exercício número 4. O número 4, vocês tinham que montar uma ficha no caderno de vocês com base no que vocês aprenderam. O livro trouxe para vocês um exemplo de um quadro. Então, a gente vai corrigir, eu vou fazer o quadro também para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Então, gente, olha só, eu fiz o mesmo quadro que tem no livro de vocês. Então, a espécie da qual fazemos parte. Nós fazemos parte da Homo sapiens sapiens. Onde se originou? Na África. E depois é que foi se espalhando para os demais continentes, né? Época em que surgiu? Há cerca de 100 mil anos. A gente tá velhinho pra caramba aqui na Terra, né? 100 mil anos é muita coisa. Então, a resposta da número 4 está aí. Vamos repetir. Espécie da qual fazemos parte, Homo sapiens sapiens. Onde se originou? Na África. Época, há cerca de 100 mil anos. Agora, questão número 7, página 50. Assinale incorreto e justifique a resposta. Letra A. O Paleolítico foi um período muito longo na história da humanidade, no qual os homens sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutas, somente sementes, raízes e folhas. Por isso, ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Então, essa aqui está certa. Os homens do Paleolítico eram sedentários, isto é, tinham moradia fixa, e sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Letra C. Há cerca de 500 mil anos, o ser humano descobriu como produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar os alimentos. Letra D. No período neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e durabilidade das ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas deste período estão a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Então, nessa opção número 7 aqui, a incorreta é a letra B. O que está incorreto na letra B? A palavra sedentários, né? Na verdade, eles não eram sedentários, eles eram nômades. Então, vamos corrigir mais uma vez. Então, a resposta da número 7 é alternativa B. Alternativa B. Esse A aqui tem que ser maiúsculo, né, gente? Início de frase. Vou colocar de vermelhinho para ficar melhor para vocês entenderem em casa. Por que que é a alternativa B? Eu vou corrigir a frase para vocês. Os homens do Paleolítico, Paleolítico com letra maiúscula, porque é nome do período, então é um nome próprio. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou mudar essa letra aqui, porque ela em maiúscula ela não fica legal, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Colocar uma letra mais tranquila de vocês entenderem. Os homens do Paleolítico eram nômades, não eram sedentários. Nômade é aquela pessoa que não fixa moradia, né? Ela está cada dia no lugar. Depende aí das condições de sobrevivência dos lugares por onde elas estejam passando. Hoje, um exemplo de povo nômade, por exemplo, são os ciganos. Eles são nômades.
não tinham moradia. Ó, gente, tá difícil, hein? Tô digitando tudo errado. Fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos acabavam, e os frutos de uma região começavam a rarear, eles se mudavam para outra em busca de alimento. Eles se mudavam para outra área, para ficar mais bonitinho, em busca de alimentos. Ok? Por isso que está errada. Agora vamos à próxima atividade. Agora é a número 8. Número 8. Observe a imagem com bastante atenção. Toda imagem tem uma legenda. A imagem junto com a legenda falam por si só. Por isso que a gente tem que prestar tanta atenção na legenda das imagens, né? Quando a gente vai ao supermercado e compra um produto, a gente também presta atenção na legenda do produto, né? O que é aquele produto? Está tudo escrito no pacotinho dele. Pintura rupestre em Tassili Agner, Argélia. Ela foi pintada por indivíduos que viveram há muito tempo nessa região da África. Então, isso aqui é uma pintura rupestre. Feita por quem? Né? Pelas pessoas que viveram aonde? Em qual período, né? A gente já sabe que o período é da pré-história. Agora vamos ver o que vocês tinham que fazer na atividade. Com base na imagem, é possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram? Justifique. Então, a pré-história tem períodos diferentes e a gente quer saber em qual deles que eles usavam a técnica da pintura rupestre. Vamos à resposta. Então, gente, era o período neolítico. Dá para a gente saber sim. Então, a resposta seria sim. No neolítico. Neolítico com letra maiúscula, porque é o nome do período. Época em que os seres humanos já praticavam a agricultura e o pastoreio. Vou corrigir aqui, né? Esqueci do S, comi o S aqui. Praticava a agricultura e o pastoreio. Então, a número 8 também está corrigida. Agora nós vamos à questão número 9, página 51 do livro de vocês. Leitura e escrita em história. Leia o texto com muita atenção e responda. Quando a gente lê esse enunciado aqui, ó, a gente tem que realmente ter atenção para ler o texto, senão a gente não consegue responder as questões. Ah, professora, eu li 500 vezes, mas eu não consegui. Volta no texto, o texto está lá no livro, né? A gente tem que correr atrás. Então, vamos lá. Durante a maior parte da pré-história, as populações eram nômades, isto é, mudavam constantemente de uma região para outra em busca de condições favoráveis para sobreviver. As mudanças eram frequentes e apenas os bens mais necessários eram transportados. Mas no período neolítico começou um processo de sedentarização, ou seja, a fixação do homem em um território. A agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. A ocupação mais duradoura permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. Aí vem 4 perguntas para vocês. Letra A. O que significa o processo de sedentarização? Então, olha só, gente, o processo de sedentarização significa que o homem se fixou em um só lugar, né? Ele sofreu um processo chamado processo de fixação do homem.
Então, vou colocar para vocês aqui, ó. Significa o processo de fixação do homem em um território. Beleza. Letra B. Segundo o texto, que fatores contribuíram para a sedentarização dos seres humanos? Então, o que contribuiu para que o homem se fixasse em um determinado lugar? Então, a resposta é a seguinte: a agricultura, a domesticação de animais, e as técnicas de controle do meio ambiente. Agora vamos corrigir a letra C. Letra C. Com base no que você estudou no capítulo, responda: que mudanças foram ocasionadas pela prática da agricultura? Então, a partir do momento que a gente começou a praticar a agricultura, o que foi modificado na vida do homem? Nossa, gente, com a prática da agricultura, muita coisa mudou. Sabe o que mudou? Primeiro, a gente deixou de ser nômade e passamos a ser sedentários. Então, ocorreu a sedentarização. Depois, nós descobrimos instrumentos de trabalho, né? Descoberta de novos instrumentos de trabalho. A foice, a enxada e aí por diante. Não vou colocar tudo aqui, não. Inventou-se a cerâmica. Então, vamos colocar a invenção da cerâmica. E também houve um grande crescimento da população. Houve crescimento, vou colocar bem bonitinho aqui, ó. Crescimento populacional. A população começou a crescer, né? Por quê? Porque as pessoas comiam muito bem, com o pastoreio elas passam a se alimentar melhor e com a alimentação melhor elas passam a viver mais tempo. Então, a resposta da letra C está prontinha aí para vocês. Agora, a última questão é a letrinha D. Qual a importância da agricultura no mundo atual? Vamos imaginar que ninguém quisesse mais plantar, todo mundo quisesse morar na cidade, viver nos grandes centros urbanos e não quisesse praticar agricultura. O que aconteceria conosco? Provavelmente nós iríamos morrer de fome. Uma das grandes importâncias da agricultura é essa aí. Então, olha só, se a gente não tivesse agricultura, nós realmente morreríamos de fome, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária. Então, vou colocar aqui um resuminho para vocês. Eu vou colocar agropecuária, tá? Esqueci de pôr de vermelho mais uma vez, desculpa. A agropecuária. Ai, gente, não quer ir de vermelho de jeito nenhum. Como assim, senhor? Tem que ir. A agropecuária foi inventada no Neolítico. E tem grande importância no mundo atual, né? Nossa, eu escrevi errado, desculpa. Neolítico. E tem grande importância no mundo atual.
pois são as maiores responsáveis por gerar alimentos. Vamos colocar assim, que eu acho que fica mais legal. Pois é a maior responsável por gerar alimentos para os cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Todas as vezes que a gente escrever a palavrinha Terra, a gente referindo-se ao nosso planeta, ela também vem com letra maiúscula, porque é o nome próprio do nosso planeta. Bom, gente, a atividade está toda corrigida. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer para mim no caderno de vocês quais atividades que vocês acertaram e quais que vocês erraram. Então, vocês vão fazer uma listinha para mim. Na página 51, eu acertei a letra A e a letra C e errei a letra B e a letra D. Só para eu ter um controle aqui, tá bom? Aí tira uma fotinha para mim do que errou e do que acertou e manda. Não precisa copiar, corrigir vocês precisam, claro. Vocês vão corrigir e copiar as respostas certas, corrigindo as que estão erradas. E manda para mim só quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram. Boa tarde para vocês. Na próxima aula teremos matéria nova. Abraços, fiquem com Deus.